Colegas, então vamos dar sequência à nossa sessão de julgamento, período da manhã. Vamos dar sequência pelo item 380 da pauta, aliás, 380 da pauta. O contribuinte é COB Elija Veículos Limitada. O relator é o conselheiro Rafael. Rafael, pode, então, iniciar a leitura do relatório do voto. Ok. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância, que em acordo número 0282-730, proferido pela segunda turma da Delegacia da Receita Federal de julgamento em Belo Horizonte, de folha 111-115, manteve o lançamento tributário. Intimada, a recorrente depôs de recurso voluntário, folha 125 a 159, no qual protestou pela reforma. Sem contrarrazões, é relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido. Aqui a gente enfrenta os princípios constitucionais alegados, no mérito a obrigatoriedade da apresentação tempestiva da GFIP e a consequente multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Aqui tem uma particularidade, igual no último processo lido por mim. A recorrente reafirma em recurso que o envio da GFIP, obrigação acessória em questão, apresentado em 29/11/2013, referente à competência 13 de 2012, foi retificadora, folhas 37. E aqui eu destaco o termo do certificado. Seu arquivo RET-CFIP 1. Treinado na Caixa 29/11/2013, às 19h50 do arquivo da enviada a tempo, em 38h50, folhas 38 a 50, que foram enviados em 20/12/2012, perdão. E, nesse sentido, destaco novamente aqui a solução de consulta número 5, da GFIP, que fala que, por ser retificadora, anterior ao procedimento fiscal, deve ser cancelada a multa. Se vocês abrirem o processo na folha 37, tem aqui a conectividade do envio, do protocolo de envio, aonde consta aqui a data da transmissão, certo? Referente à competência de 13 de 2012, tá? E aqui tem a retificadora sendo enviada de 29/11/2013, no mesmo sentido daquele outro processo, tá? Então, por fim, eu estou voltando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para afastar a aplicação da multa. É como eu voto, presidente. Ok, Rafael, só um instantinho. A decisão de primeira instância não fala nada em GFIP retificadora. Nada. E essa GFIP, que a DRJ entende que é GFIP entregue em atraso, é retificadora. Né? E a GFIP original foi entregue dentro do prazo. Dentro do prazo. Que estranho isso, né, Francisco? Né, Márcio? O pessoal lá da... Engraçado, muito estranho mesmo. Tá. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse voto do relator? Não? Alguém diverge do voto do relator? Não? Então, no item 380, vai restar consignado o seguinte.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário nos termos do voto do relator, tá? Você deixa bem claro, né, Rafael, no teu voto aqui, essa história da retificadora, né? Até você traz ali as informações sobre a retificadora, tudo, né? Uhum. Isso é muito importante constar ali, você... Tá, perfeito. É aquela história que eu sempre falo, colegas, quando a nossa decisão aqui é para manter o lançamento, ela é assim um pouco mais tranquila, porque, como eu sempre digo, né, duas autoridades administrativas tributárias anteriores já disseram que aquele lançamento tem que ser mantido, né, que foi a fiscalização e um colegiado, que foi a DRJ. Aí quando a gente decide por manter o lançamento, é uma decisão mais tranquila, já tá, a gente está apenas mantendo a decisão que dois órgãos já decidiram. Agora, quando a gente não concordo, Dani, com isso. Não, sim, eu imagino. Mas quando a nossa não, decisão é para reformar aquele entendimento de duas autoridades, então não é que a gente tem que ter mais cuidado agora do que quando é para negar provimento ou dar provimento. Não, o cuidado tem que ser igual. Mas quando a gente está reformando uma decisão de dois órgãos que mantiveram, a gente tem que dar uma atenção até assim maior, tomar um cuidado maior, né? Porque né, a gente está realmente reformando o que duas instâncias, dois órgãos entenderam que era devido, né? Por isso que nesse caso aqui, que a gente tem que olhar o processo, ver com calma, né? E a gente está dando provimento ao recurso, estão acompanhando o relator, porque de fato a TRJ não se manifestou sobre essa retificadora, né? Pode falar, Ana, desculpa. Era só isso, eu não concordo que pelo fato de estar reformando ou mantendo tem que ter mais ou menos argumentação. Acho que o nível de fundamentação é igual, tanto para manter quanto para reforma. Perfeito. Eu só costumo dizer assim, ó, quando a nossa decisão é para anular um lançamento, principalmente quando é anular lançamento, cancelar crédito tributário, né, que goza de presunção de legalidade e veracidade, tem que acender uma luz, assim, e aí tem que ficar bem atento, assim, né? Mas, veja, esse é o meu entendimento, né? E é como eu penso, é como eu ajo nos meus votos, é como eu faço, mas cada um tem a sua livre convicção para pensar diferente, tá? Só queria colocar o meu ponto de vista, porque nesses processos agora do Rafael, a gente deu uma parada, assim, demos uma analisada maior. Então, tá bom. Mas todo o processo a gente tem que analisar igual, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção, com o mesmo respeito ao contribuinte, ok? Vamos dar sequência agora ao processo do item 381 da pauta, também de relatoria do conselheiro Rafael. O contribuinte é Casa de Carnes 3M, Araçatuba Limitada. Rafael, pode então passar a leitura do relatório e do voto. Maravilha, vamos lá. Traço de recurso voluntário interposto contra o acórdão número 1492-522, proferido pela terceira turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto, de folhas 33 a 39. Intimada, a recorrente interpôs o recurso voluntário, folhas 48 e 52, no qual protestou pela reforma da decisão. Sem contra-razões, é o relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser reconhecido. Aqui destacamos os princípios constitucionais também. No mérito da obrigatoriedade da apresentação tempestiva da GFIP, a consequente multa pelo descumprimento da obrigação acessória, e aí a recorrente afirma em recurso que o débito tributário foi pago. Todavia, como exposto acima, o fundamento do lançamento tributário se deu em razão da entrega da GFIP a destempo, que é a obrigação acessória. Assim, voto por manter a decisão recorrida. A alega denúncia espontânea, destaco aqui novamente a súmula CARF número 49, e, por fim, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Como eu voto, presidente? Ok.
Só um instantinho. Ok, colegas, em relação ao item 381 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse voto? Não. Alguém diverge do voto do relator? Não. Então, em relação ao item 3.1 da pauta, o resultado vai ficar: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 382 da pauta, também de relatoria do conselheiro Rafael. O contribuinte é Condomínio Edifício Rio Branco. Rafael, pode passar então a leitura do relatório e do voto. Presidente, bom, vou ler o relatório, depois eu vou entrar na questão. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acordo número 0284-484, proferido pela segunda turma da Delegacia da Receita Federal em julgamento em Belo Horizonte. Conforme folhas 34 a 36. A intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário, folha 44, e documentos 48 a 81, no qual protestou pela reforma da decisão, sem contra-razões ao relatório. Neste caso aqui, eu estou propondo para converter em diligência. Por quê? Em recurso voluntário, assim fundamentou a recorrente. Comunico-lhe que o FGTS, que consta como entregue em atraso do condomínio de Edifício Rio Branco, relativo ao período de 1º de janeiro de 2011 a 30 de novembro de 2011, constante no auto de infração referenciado acima, na realidade foram pagas e entregues em tempo hábil, cópias em anexo. Porém, pelo CNPJ antigo, de número final 426.000 ao contrário 31, cancelado e atualizado por este órgão. A folha 48 foi juntado o extrato de baixa do CNPJ anterior, conforme a reprodução do documento abaixo. Aí eu trago o documento do processo. E, de fato, ao analisar os documentos de folha 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 e 81, enviados à Receita Federal, obrigação acessória, foram realizados com a inscrição do CNPJ anterior, baixado pela própria Receita Federal, mas dentro do prazo legal. Assim, voto para converter o feito em diligência para que sejam os autos devolvidos à Secretaria da Receita Federal de origem, Salvador, Bahia, para que seja realizada a conferência das entregas apresentadas nos autos folhas tais para cada uma das competências relacionadas no lançamento tributário em questão. Se as mencionadas declarações foram relacionadas dentro do prazo legal, e se as mencionadas declarações atendem o cumprimento da obrigação acessória em questão. Porque é o seguinte, o CNPJ pertencia à mesma pessoa jurídica, só que ele foi cancelado pela Receita Federal. Ela cumpriu a obrigação de enviar dentro do prazo, porém com o CNPJ de número anterior, que foi cancelado. Aí eu estou propondo a diligência. Agora, vejo vocês. Mas, Rafael, se voltar a resposta dizendo que, de fato, naquele CNPJ cancelado foi enviado declaração. No CNPJ correto não foi enviado. E aí? E será que conseguiria enviar a declaração do CNPJ errado? Acho que não consegue enviar. Consegue? Tem protocolo no processo do envio. É a mesma empresa, mesmo endereço? Mesma empresa, porque às vezes o envio é pela conectividade de chave. Se o documento foi preenchido com o número errado, não é conectivo, não é... Dani caiu. Como é que aí, funcionalmente na Receita, Márcio, como é que é? Porque você manda via protocolo do token, não é? Da chave. Mas isso agora, né? Agora é bem recente. 2012? 2012 já usava o assinador digital. Mas eu acho que já não entregava, ainda não integrava.
Eu vou conseguir falar, calma, não enviava certificação digital. Não enviava ainda com certificação digital, não. Mas, como eu falei daquela outra vez, eu entendo que toda conversão em diligência é mérito do julgador. Eu não vou não vou criar óbice, qualquer óbice, a conversão de julgamentos em diligência que eu acho que está dentro da tua faculdade. Eu já antecipando meu voto, se é para afirmar a tua convicção. Não, é que eu vejo assim, a multa é lançada, a multa é sobre o fato do envio a destempo da GFIP. Ela foi enviada. O número do CNPJ não é um CNPJ aleatório, era o CNPJ antigo da própria pessoa jurídica, que foi cancelado pela Receita. Entendeu? Então eu entendo que não houve, na boa fé dele, houve um erro de preenchimento. Isso circunscreve-se dentro da esfera do julgador mesmo, fazer essa análise. Rafa, eu tive um processo judicial, na verdade, que era bem parecido, mas era ICMS e também era o erro no preenchimento. Administrativamente, a gente não teve nenhum êxito. Judicialmente, até saiu agora a resposta no RESP. A gente ganhou a sentença, a apelação, tudo. E eu achei que foi muito justo, porque julgou procedente para o cliente, porque foi só um erro no preenchimento, mas o juiz determinou que ele pagasse os honorários do processo, pelo princípio da causalidade. Princípio da causalidade, ela fala, julgo procedente, porém, você paga os honorários. Aí ela explica, e eu achei que foi uma solução, assim... Coerente. Mas que coerente, que aqui no âmbito administrativo também não sei, mas assim, a gente perdeu tudo. Administrativamente e judicialmente ganhou tudo, porque era só um erro no preenchimento. Dani, você estava fora e que eu estava falando para o Márcio. O que eu vejo assim, o CNPJ utilizado no cadastro é o CNPJ anterior dele, não é um CNPJ de um outro qualquer. Entendeu? Então, assim, ela enviou com o CNPJ dela cancelado. Ela cumpriu a obrigação acessória, um critério material, de enviar a tempo. É o meu ponto de vista. Entendeu? Então, assim, eu entendo que não deixou de enviar. É que a pessoa jurídica é o CNPJ. Ela enviou o CNPJ de uma outra pessoa jurídica, né? Não, o CNPJ dela anterior. Então. Cancelado, que não existe mais na esfera. Mas ela cumpriu a obrigação. É que para a Receita Federal não existem pessoas físicas de corpo e alma. Existem CNPJs, sim, né? Sim. Vamos mudar a situação. Ela enviou o CNPJ, o CPF da pessoa, tudo, mas com algum dado errado. Mas foi protocolado em tempo. Seria uma retificadora. Não sei. Eu votaria para baixar a diligência. Com relação ao presidente, está propondo a diligência. Bora votar então para ver. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a diligência, aí quando voltar a gente vê como que resolve isso aí, né? A unidade de origem vai confirmar se teve realmente entrega de declaração nessas... Pode ser até que de repente não tenha tido, né, dentro do... Não, ela juntou no processo, ela trouxe. Onde aparece no canto esquerdo, direito no alto, a entrega do tempo. E é bom você perguntar, não sei se está perguntando ali, se essas declarações foram processadas. Não adianta nada enviar. Não, pá, eu coloquei aqui, se as mencionadas declarações foram relacionadas dentro do prazo legal. Como é que é? No item 2, eu coloquei, se as mencionadas declarações foram relacionadas dentro do prazo legal. Porque aqui, ó, item 1, para que seja realizada a conferência das entregas apresentadas nos autos florestais, para cada competência relacionada ao lançamento tributário em questão. E se as mencionadas declarações foram relacionadas dentro do prazo legal. Por último, e se as mencionadas declarações atendem ao cumprimento da obrigação acessória em questão. Eu colocaria no item I2Is ali o seguinte, se as mencionadas declarações foram relacionadas
O que significa relacionada no prazo legal? Vinculadas, se elas forem entregues dentro do prazo legal e vinculadas à pessoa do contribuinte. Posso mudar a frase, Dani? Se as mencionadas declarações foram apresentadas dentro do prazo legal, eu complementaria dizendo, e se foram processadas? Deixa eu fazer uma colocação. Processadas, tá? Entendeu? Eu já tenho a prova que foi entregue? Tem. A prova Não, mas eu acho que para mim é importante ver se foi processada. Mas é muito por falta de entrega. Se ele entregou o processamento, aí é uma questão da receita, não é não? Você não entende assim, não? A questão da multa. Você vai entregar uma declaração num CNPJ que não existe. Não sei, numa dessas. Não, aí é outra situação, aí é o julgamento. Eu estou questionando a diligência em si. Você Chico, na folha 58, o exemplo, que é a primeira folha... Eu não estou conseguindo abrir, não. Eu vou te falar o que são os documentos. Condomínio Edifício Rio Branco, aí o CNPJ antigo, seu arquivo tem a chave, foi armazenado na caixa de funcionalidade da CEPIP-PREV, na Caixa Econômica, dia 19 de janeiro de 2011, às 11h56. O protocolo... Então, tem a conectividade do envio do documento. A conversa que aquela hora eu perguntei para o Márcio é o seguinte, quando você faz o envio do documento por assinador digital, por token, é a chave de acesso que envia o documento. Se o documento tem alguma coisa preenchida errada, o documento foi enviado do mesmo jeito. A questão é saber se esse documento enviado e recebido pela Caixa foi admitido e processado em nome do contribuinte. Tá. Rafael, se você concordar, eu só colocaria no item 2 o seguinte, se as mencionadas declarações foram, em vez de relacionadas, foram apresentadas dentro do prazo legal e se foram processadas. Pode ser? Já coloquei, já alterei. Tá? Aí vai vir com essas informações, daí a gente reanalisa se é o caso, né, Tá? Eu vou até colocar uma observação aqui para eu dar uma estudada nessa situação. Eu estou falando dessa questão da conectividade de chave por causa do seguinte. O próximo processo que nós vamos entrar é um que o protocolo foi feito pelo contribuinte, pelo seu advogado, só que juntou um documento nada a ver. Juntou o formulário de preenchimento da impugnação, em vez de juntar a peça recursal. Sei. Colegas, alguém diverge, então, dessa diligência? Ninguém diverge? Eu vou negar provimento ao recurso. O Luiz vai negar provimento ao recurso. É que nós estamos votando a diligência. Então, você é contra a diligência, é isso, né? Isso, porque eu estou negando provimento ao recurso. Tá. Mas daí eu vou colocar... Alguém mais diverge da diligência? Eu vou votar contra também. Contra a diligência, né? Você, Francisco, você, só para saber, negaria provimento ao recurso? Ou aceitaria? Eu negaria provimento. Eu acho que já está num CNPJ diferente. Para mim, essa diligência ela é dispensável. Tá. Então, resolve os membros do colegiado por maioria de votos. Resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva, informação fiscal. Essa é bom que seja cientificada ao contribuinte, que deverá ser cientificada ao contribuinte, para que, a seu critério, apresente manifestação.
Vencidos os conselheiros Francisco e Luiz, que rejeitaram a conversão do julgamento de diligência. É bom informar que também é legado para o primeiro recurso, hein? Eu acho que melhor, assim, deixar só assim, porque quando voltar o processo, a gente não sabe, vocês podem até mudar o voto, de repente, né? E a rigor, a gente não chegou a votar se a gente vai dar provimento. Exatamente. Perfeito, Gregório. Como a gente está julgando a diligência, é como se a gente não entrasse no mérito, né? Então, eu acho que era mais... Mas o mérito foi discutido. Eu estou julgando por conta das alegações do Rafael, que é bastante esclarecedor. Eu estou rejeitando a decadência para a diligência, porque eu fiz minha convicção, além de que é necessário, porque eu vou negar para o primeiro. De qualquer forma, essa não é assim a decisão definitiva, né? Vai voltar o processo e aí você nega o provimento, né? E vai ficar consignado a tua decisão, né? Tá, então ficou assim: resolve os membros do colegiado por maioria de votos e converter o julgamento de diligência para que a unidade jurídica preste as informações solicitadas. Nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva em informação fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Vencidos os conselheiros Francisco e Luiz, que rejeitaram a conversão do julgamento de diligência. Aí, quando voltar, a gente faz o julgamento daí. Mas eu confesso que acho complicado, assim, aceitar uma declaração feita de uma outra pessoa, porque outro CNPJ é outra pessoa, né? Para a Receita Federal é outra pessoa. Então tá jóia, gente, vamos passar para o próximo. Esse ficou o item, esse é o resultado do item 382 da pauta. Tá? Essa diligência, ela é totalmente necessária, pelo seguinte, porque esse CNPJ, quando ele foi enviado em seu CNPJ, esse CNPJ ele é outra pessoa jurídica, não tem nada a ver com o outro. E ele não está nem esclarecido nos autos, eu não sei se o Rafael pode colaborar com isso, o motivo porque foi cancelado o CNPJ original, preciso saber por quê. Pode ter sido por inaptidão, né? Geralmente é por inaptidão, deve ter sido por inaptidão, ou por omissão contumaz da apresentação de declaração. Tem vários motivos que levam a Receita a fazer o cancelamento, porque esse cancelamento, ele ocorre, no caso da omissão contumaz, ele ocorre de forma automática, né? Inaptidão precisa de uma declaratória. Aí então, se foi sendo feito assim, esse CNPJ, por qualquer das duas razões, esse CNPJ ele não existe mais na Receita, essa pessoa jurídica acabou na Receita. Com certeza. Então, para que você vai fazer? Então, essa outra empresa, esse CNPJ, ele está associado a outro contrato social, a outras atividades que não é totalmente distinto uma coisa da outra. Você vai fazer diligência para quê? Se o sujeito apresentou essa nova declaração dele para essa pessoa jurídica é absolutamente intempestiva. A diligência só vai ocupar a Receita Federal de forma necessária. E se eu fosse votar para dar provimento, essa documentação que ele já aprovou, que entregou, já era suficiente. Porque se houve, o que ele tem que provar é se ele apresentou a declaração, né? Se foi processado ou não foi, para efeito de multa por entrega, eu entendo que esse recibo aí já prova que ele entregou. Exatamente. Eu acho que já os documentos estão aí. E outra coisa, eu não sei qual o CNPJ que está nesse processo aí. O CNPJ, isso o Rafael pode informar aí, por favor, Rafael. Se esse CNPJ é o anterior, o da empresa que foi, o CNPJ foi afastado pela Receita, ou se é o CNPJ da nova empresa. Tá? Porque se for da nova empresa, essa nova empresa não tem sequer interesse fiscal para estar, não tem nem legitimidade para estar pleiteando a nulidade da multa. Tá?
Porque a titular do lançamento é outra pessoa jurídica. E até essa questão aí de interesse sexual da legitimidade. Tá? Se ele mudou, se ele abriu outro CNPJ, ele construiu outra empresa, não tem mais nada a ver com aquela que foi encerrada. Tá? Ok, então, colegas, o item 382 da pauta ficou resolução, então. Vamos passar agora... Oi. Vamos encerrar a gravação.